Cada instante, antes escravo do tempo, transforma-se em um momento santo, em que a luz, até agora oculta do Filho Santo de Deus, se liberta para abençoar o mundo. Agora ela é livre e toda a sua glória brilha sobre um mundo libertado, junto com ele, para compartilhar a sua santidade. Deixe a sua luz brilhar. Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo leitura comentada do livro de exercícios, com Luciana leitura comentada do livro texto. Hoje estamos aqui para a nossa lição 194, Entrega o futuro nas mãos de Deus. Muito interessante essa lição de hoje, porque nós temos muita imaginação para o futuro, e de fato é só imaginação. Nós às vezes pedimos, mas não temos clareza do que pedimos. E sempre fica aquela dúvida, por que eu não consigo realizar? Por que as coisas não chegam? Por que as coisas não acontecem para mim na minha mão de fato quanto eu preciso? Tem alguns fatores muito importantes nisso, a especificidade com que eu peço, o nível de certeza que eu peço, a conexão que eu estou buscando, o momento que eu estou. Então todos esses pontos influenciam muito nessa busca por fazer algo diferente, por querer transformar de fato a minha vida, a minha jornada. E compreender isso é estar aberto para o universo mandar as coisas que eu estou pedindo. Só que a gente não tem clareza disso. E a gente não entrega, não confia para que Deus possa, nos abençoar com o que nós estamos pedindo. E sempre fica aquela coisa, mas o universo não manda o que eu estou pedindo, minha conquista não chega, as coisas não estão acontecendo na minha vida. E muitas vezes elas não acontecem porque você não está preparado o suficiente, não está aberto o suficiente e não entregou o seu futuro nas mãos de Deus, porque em algum ponto você acredita que você tem o controle desse futuro. Então a gente pensa muito nisso, o que vai ser amanhã? Mas também eu tenho que analisar o seguinte, eu não posso viver como se não houvesse amanhã. Obviamente a gente entende, eu entendo hoje, eu compreendo isso muito bem, que a vida pode findar amanhã. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui de fato. Então por isso que eu entrego o meu melhor hoje no presente, para que eu possa compreender que o futuro está na mão de Deus. Eu não tenho um controle de quanto eu vou morrer, de quanto vai findar, o que vai acontecer amanhã, mas eu posso trabalhar dentro do meu hoje, que é pedindo que se o futuro chegar para mim, ele vai chegar, mas porque está na mão de Deus e Deus vai me abençoar de acordo com o que eu estou pedindo, de acordo com os meus desejos estarem alinhados com o meu Criador. Então eu me coloco à disposição de fato para os aprendizados. E aí a pergunta de hoje para a gente é começar impactado. O quanto você está pedindo e o quanto você está se colocando à disposição e o quanto você está entregando isso na mão de Deus. Reflita sobre essas perguntas, e vamos mergulhar nessa lição de hoje para que nós possamos entender com clareza o que está acontecendo. Vamos lá. Lição 194. Entrega o futuro nas mãos de Deus. A ideia de hoje é outro passo em direção à salvação rápida e, de fato, é um passo gigantesco. A distância que ele cobre é tão grande que te coloca às portas do céu, com a meta à vista e os obstáculos para trás. Os teus pés alcançaram os jardins que te dão as boas-vindas às portas do céu, o sereno lugar de paz onde esperas com certeza o passo final de Deus. Como estamos nos afastando da terra? Como estamos nos aproximando da nossa meta? Como é curto o caminho que ainda temos a percorrer? É legal a gente compreender que esse caminho do reino dos céus, quando ele fala aqui, é o caminho da nossa mentalidade, de nós estarmos abertos e compreendermos que o futuro não nos pertence. Então a gente se aproxima de fato do reino dos céus quando a gente se coloca à disposição. E eu tenho percebido comigo, que eu tenho enfrentado muito desafio por conta de... aconteceram muitas situações aí nas últimas semanas, principalmente nessas últimas 3 semanas que está inteirando agora, que fizeram uma reviravolta, me tiraram da minha zona de conforto, mas eu olho muito com a lição de ontem, que a gente fala sobre as lições que Deus coloca na nossa vida. E lá a gente eu fiquei muito impactado com essa parte que ele fala da verdade, Ninguém pode se esconder para sempre de uma verdade que tão óbvia que mesmo sobre inúmeras formas é facilmente identificada. E essas lições vêm recorrente. Para que essa lição está vindo de novo, mais uma vez na minha vida para me ensinar?
que eu não aprendi ainda? Será que eu vou ficar cometendo os mesmos erros toda vez? E eu volto, né, a dizer isso. É um processo de transformação, porque nós temos, no geral, uma crença limitância. Eu sinto o nível dessa crença e o quão eu olho hoje, eu observo o quão poderosa ela é no sentido de querer nos aniquilar. E eu senti isso drasticamente e eu tomei algumas decisões assim, pô, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente. Mas em que ponto até que ponto eu tenho que fazer diferente? Até que ponto eu tenho que me colocar à disposição para que, de fato, essas coisas se coloquem no trilho e comecem a caminhar com a confiança que eu tenho em Deus? Será que eu estou confiando de fato, entregando o futuro nas mãos de Deus? Porque às vezes eu acordo, eu levanto, eu vou lá, faço tudo que eu tenho que fazer, mas parece que em alguns momentos eu estou desgovernado, não tenho um propósito, eu não confio, ou eu não aceito, né? Eu começo a retrucar, eu começo a voltar algumas coisas que eram antes comuns na minha vida. E eu acabo aceitando isso e prejudica, né? Porque eu não consigo alavancar onde que eu preciso alavancar e onde que ele continua aqui com a leitura. Aceita a ideia de hoje e terás ultrapassado toda a ansiedade, todos os abismos do inferno, todo o negror da depressão, os pensamentos de pecado e devastação gerado pela culpa. Aceita a ideia de hoje e terás liberado o mundo de toda prisão, soltando as pesadas correntes que trancavam a porta para a liberdade. Estás a salvo e a tua salvação vem a ser assim, a dádiva que dás ao mundo porque a recebeste. Eu me libertando, eu liberto tudo que está ao meu redor. Então, de uma certa forma, eu entendo que hoje eu destravo o universo quando eu me destravo, quando eu me coloco à disposição para o mundo. Inclusive, né, com essa frase que a gente começou, cada instante que antes era escravo do tempo transforma-se num instante santo. Pô, quanto eu estou me colocando para essa santidade? Aí eu falo, eu fico não é que é ansiedade, não é questionar, gente, mas eu tenho que me fazer essa pergunta, me treinar essa habilidade mental em mim. E eu vejo quão frágil a gente é, você percebe que você né? Eu falo por mim isso, quanto a gente se aprofunda em determinado assunto. Quanto mais a gente conhece, menos parece que a gente conhece. Porque a gente se coloca o coração de forma mansa ao aprendizado. Mas tem outras pessoas que não, né? Endurecem seu coração, se acham sempre cheios de razão e tomam suas conclusões e não se fazem as devidas perguntas que se deve fazer a si próprio. Essa autoanálise, essa autoajuda. Quanto a gente não consegue colocar essas perguntas por nós mesmos, por conta própria, às vezes a gente tem esse estudo aqui, né, que a gente traz, precisa de ajuda de fato daquelas pessoas que estão caminhando esse mesmo caminho, até mesmo em um momento mais íntimo, se eu não conseguir conversar com alguém, mas às vezes um psicólogo, né, procurar acompanhamento, um terapeuta, para mim bater esse tipo de papo, esse tipo de assunto, para mim poder, né, fazer essas perguntas, achar as perguntas certas e as respostas para mim. Só que entende como você tem que fazer as perguntas e encontrar as respostas? Mas isso parte tudo de dentro de você, nada externo. O externo pode te dar uma ajuda às outras pessoas. Porque o que mais Deus gosta? Deus gosta de gente, gosta um dos outros. Então por isso que a gente fala de liberdade do mundo quanto eu me liberto. Então quando eu me coloco à disposição e me liberto, aí eu consigo entender tudo isso que ele quer dizer aqui. Em nenhum momento a depressão é sentida, a dor experimentada ou a perda percebida. Em nenhum momento a tristeza pode ser posta sobre um trono e fielmente idolatrada. Em nenhum momento alguém pode sequer morrer. Cada momento dado a Deus ao passar para o próximo, já lhe tendo sido oferecido, é o tempo da tua liberação da tristeza, da dor, da própria morte. Deus mantém o teu futuro, assim como Ele mantém o teu passado e o presente. São um só para Ele, e portanto também deveriam ser um só para ti. No entanto, nesse mundo, o progresso temporal ainda parece real. E assim não te é pedido que compreendas que realmente não há nenhuma sequência no tempo. Só te é pedido que soltes o futuro e coloque nas mãos de Deus. E verás por experiência própria que também puseste o passado e o presente nas suas mãos. Pois o passado deixará de punir-te e o medo do futuro está agora sem significado. Olha que poder disso aqui. Caraca.
Se te é pedido que soltes, é assim que não é te pedido que compreendas realmente que não há nenhuma sequência. Vamos lá, vou marcar isso aqui que eu vou até reler. E assim, não te é pedido que compreendas que realmente não há nenhuma sequência no tempo. Se te é pedido que soltes o futuro e coloque na mão de Deus, e verás que, por experiência própria, que também puseste o passado e o presente nas suas mãos, pois o passado deixará de se punir-te e o futuro agora sem significado. De fato, quantas vezes eu me coloco à disposição, quanto eu me coloco presente 100% na mão de Deus, na mão do Criador, eu me entrego, eu não estou preocupado mais com a linha temporal, porque eu sei que se findar hoje o meu destino, eu realizei o que eu tinha que realizar. Porque eu não sofro, né, com essa questão do futuro. E para Deus é atemporal a criação. Então ela é antes do tempo, depois do tempo. Então por que eu tenho... Lógico que o tempo, cronologicamente falando, para o nosso corpo físico, ele passa de fato. Mas para minha alma, para minha essência, será que ele passa? Então se eu tô focado no corpo, a temporalidade ela vai fazer sentido para mim. Se eu tô focado na minha essência, na minha alma, em quem eu sou, a temporalidade não é um problema para mim, porque eu consigo governar na intemporalidade, fora desse tempo que a gente vive, porque eu tô dentro, né? Eu tô conectado com o Pai, com o Criador. É meio louco a gente pensar nisso no sentido de que, mas será que de fato é que eu estou conectado com essa energia, que eu tenha essa capacidade em si dentro de mim? Tenho, mas eu exercito, eu a pratico, eu a coloco em ação? O grande problema é esse, eu não coloco isso em ação, não coloco isso em prática. Mas é porque a rotina te engole, eu percebo isso a cada dia, né? Eu tento... Não é que é o que eu falo pra vocês, o nível de crença, eu busco já me libertar há muito tempo já dessa rotina muito agitada que eu tinha. E sempre que eu tô saindo dela, parece que tem alguma coisa que quer me puxar de volta pra ela, mas toda vez eu consigo sair mais e mais dela. Então eu consigo olhar esse lance da temporalidade para mim buscar esse nível de conexão maior e buscar me conectar com pessoas que realmente possam também me ajudar nesse processo dessa jornada. Eu reparei até um influenciador que eu sigo, eu acho muito legal a história dele, porque é o seguinte, as pessoas hoje, muitas pessoas, a gente está tendo um problema muito sério no nosso tempo atual. Eu não considero um problema, né? Mas essa é uma leitura do que acontece. A gente tem uma necessidade muito grande das pessoas de precisarem ser socorridas o tempo todo. E elas querem esse socorro, mas no sentido de serem acariciadas no sentido do ego. Precisa da ajuda, precisa daquele afago, né? Que você dê aquele conforto para ela, aquela ajuda, mas sem o menor esforço da parte dela. Ela quer aquilo na maior tranquilidade do mundo. E as pessoas são craques em pedir ajuda. A gente é craque em pedir ajuda. Só que a gente pede ajuda, não conta pro lugar, certo? A gente não entende que... até uma frase que esse influencer que eu acompanho, ele fala, não peça para Deus o que você pode conquistar. Você tem que pedir para Deus o que você realmente aqui não pode ter aqui, nesse mundo físico, na Terra. Que você tem que pedir para ele sabedoria, discernimento, a paz perfeita, a felicidade perfeita, que já é sua, afinal. Já é minha também. Só que eu não consigo acessar ela porque eu tô o tempo todo querendo pedir para as pessoas que isso aconteça na minha vida. E ele falou uma coisa muito interessante. Chega um momento que eu tô fadado, não que você não ajude as pessoas, mas chega um limite que você também precisa de ajuda. Que ele já ajudou tanta galera... tanta gente, às vezes pessoas que eram do convívio dele quanto ele precisou de uma ajuda, as pessoas meteram a mala, né, nele. Meter a mala no sentido na expressão na gíria, deixa pra lá, né, não vou te ajudar, não tem como, não dá. Aquele negócio, você ajuda a pessoa prospera, ela quer prosperar junto com você, mas ela não quer que você esteja lá. Porque às vezes muitas das vezes a pessoa também não quer que você suba. Então você também tem que entender essa leitura. Eu sempre falo isso, né? De não ser você ter essa humildade, essa conexão de ajudar as pessoas que precisam, mas também entender que você precisa de ajuda, é o dar e receber. Só que às vezes, para mim receber, eu preciso mudar o ambiente. Se eu estou num ambiente que só tem gente que está pedindo o tempo todo, está carente,
eu vou gastar muita energia com aquelas pessoas, mas eu preciso também encher o meu jarro de azeite. Então até na própria Bíblia fala, né? Então tem aquele momento que eu esvazio o meu jarro, mas eu preciso encher. E na hora de encher, às vezes, se eu tenho essa capacidade dessa conexão com Deus, eu consigo fazer isso em boa parte. Mas eu também preciso de ajuda para crescer e conectar, porque ninguém faz nada grandioso sozinho. Ninguém faz nada grandioso. Porque eu entendo, quanto eu entendo a unicidade, eu entendo o poder de várias mentes com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, alinhadas no mesmo caminho, o poder que isso torna. O poder que isso toma. Poder, a grandeza desses pensamentos. Então ele falou, pô, eu preciso agora sair desse momento para mim pegar e ter pessoas que me ajudam a sair desse platô que eu tô, porque ele tá no momento que, digamos, ele tá na baixa, né? Ele não tá mais no hype, ele não tá no auge do que ele teve na época da pandemia como influencer, como casa digital. Ele inclusive, ele é até um influencer da maromba, mas ele pegou e ele é um cara que eu acompanho, eu tenho a gente não conhece assim, no caso pessoalmente, mas eu conheço, a gente consegue dar um saque na realidade da pessoa, né? Enquanto a gente vai estudar um pouco mais de perto. Então você vê que realmente ele foi um cara que ajudou muita gente, você vê, né, os resultados dele. Mas muita galera que, quando ele precisou, ele não teve ajuda. Então a gente entender isso. E quanto eu me conecto mais ainda com isso aqui, foi onde que ele se conectou. Ele falou, pô, eu preciso também olhar para isso. Então ele sempre é um cara que busca muito esse lado da filosofia, da espiritualidade, sem religiosidade. Tá? A espiritualidade ela é muito mais profunda que religião, que dogma. Porque é uma conexão única que você faz com Deus, com o Criador. Então, eu vejo muito nesse sentido que ele falou. Então, às vezes eu vejo que eu tô sobrecarregado de tanto tentar ajudar e fazer com as próprias mãos. Eu não achei, eu tô vibrando, mandando essa energia para o universo para que apareçam pessoas que eu possa me conectar, que possam me ajudar a passar, a dar o próximo passo. Não que eu coloque a minha evolução 100% dependendo disso, que eu ponho na mão de Deus, mas eu jogo essa energia para Deus. Deus, o Senhor vai colocar a pessoa certa na minha mão. Inclusive, né, eu oro muito, eu peço muito já isso aí já há algum tempo, pra minha irmã, né? Ela vai estar vendo isso aqui, a Luciana, né, Lu? Eu já te falei, né? Os planos. Então, eu compartilho com ela esses planos, esse desejo, porque ela é uma pessoa que eu tenho certeza que, mesmo distantes, a gente soma muito com a vida um do outro, mas eu tenho certeza que ela somaria muito mais se a gente conseguisse unir as nossas mentes em um propósito muito maior, né? Que não só o trabalho, mas a conexão como irmãos de sangue, como irmãos aqui em Cristo, no SEM, nesse propósito de ajudar as pessoas, de trazer a nossa luz. Mas a gente está dando os passos para que isso aconteça. Tá? Então eu falo para vocês que, claro, cada um tem sua jornada, ela tem a minha, eu tenho a minha, ela tem a dela, e cada um chega no seu tempo. Só que entende que quanto mais rápido a gente conseguir fazer certas coisas, mais rápido a gente se livra dessas crenças, desses medos. Então tem muita coisa que bloqueia a gente, eu volto a dizer isso, né, da condicional. Até tava falando com o menino aqui que eu ajudo ele, o Fabiano, né, que ele é ex-morador de rua, inclusive ele teve até uma recaída recente aí. Teve um final de semana que ele ficou nos movimentos antigos que ele andava e acabou usando droga de novo, ficando muito louco, derreteu tudo que tinha uma bicicletinha, já vendeu a bicicletinha, trocou em droga. Então é assim, né? Mas eu falei pra ele, pô, cara, às vezes você condiciona a sua felicidade em ter as coisas. Ele falou, pô, preciso montar minha casinha, comprar minhas coisas. Eu falei, cara, se você não se curar primeiro internamente, não se ressignificar algumas coisas, como que você vai dar o próximo passo? Porque você está vinculando a sua mudança a ter algo, cara. E a mudança não acontece no algo, acontece no agora. Quando você toma a decisão de fazer realmente uma mudança na sua vida. E até quando, né, a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas e não olha para essa mudança. E tem tudo a ver com essa lição, né? Condiciona o futuro a coisas e não entrega na mão de Deus. Pô, claro que eu tenho que entregar na mão de Deus, mas obviamente, mais claro ainda e óbvio, é fazer a minha parte. É fazer minha parte como a conexão com Deus, né? Tô aqui, tô conectado, tô fazendo minha parte também, tô entregando. Aí ele vem continuando. Libera o futuro, pois o passado se foi.
e o que é presente livre do seu legado de pesar e miséria, de dor e de perda, vem a ser o instante em que o tempo escapa da sujeição às ilusões, onde ele segue o seu curso impiedoso e inevitável. Aí vimos com a nossa introdução. Então, cada instante que era antes escravo do tempo transforma-se no instante santo, em que a luz até agora oculta do Filho de Deus, eu, você, é libertada para abençoar o mundo. Agora ele é livre e toda a sua glória brilha sobre o mundo libertado junto com ele para compartilhar a sua santidade. Se puderes ver a lição de hoje como a libertação que realmente é, não hesitarás em esforçar-te ao máximo, de forma consistente para fazer com que ela seja parte de ti. À medida que se torna um pensamento que domina a tua mente, um hábito no seu repertório de resoluções de problemas, um meio para reagir rapidamente à tentação. Estendes o teu aprendizado ao mundo, e à medida que aprenderes e ver a salvação em todas as coisas, o mundo também perceberá que está salvo. O mundo percebe que você está salvo. Então o mundo ele vai tentar voltar o quê? Te aprisionar, falar, pô, vou pegar o Flávio de novo, que tá saindo, tá escapando. Eu sinto que aconteceu isso comigo essas últimas semanas, acredita? Eu meio que tava vindo já numa nuance, pô, zen, suave, né? E quando eu decidi mudar mais ainda, eu falei, pô, eu tenho que mudar essa perspectiva que eu tô no zen, eu tenho que me entregar mais, eu tenho que me dedicar mais. Parece que o negócio veio mais ainda pra sugar, me puxar. Eu falei, não, pera aí, eu tenho que dar um ponto final nisso aí, eu tenho que pôr o negócio pra andar de novo no trilho. Mas é assim, tá? A gente... até a Luciana me cobra isso em um certo ponto. Não é que ela tá errada, tá? Eu entendo ela, que ela falou muito pra mim do lance das lições, né? De como a gente tem que estar aqui, o compromisso que tem que ter com você que tá assistindo aqui até esse momento, acompanha as lições, tá no aprendizado. E eu passei por um período, né, esse período que eu não pude estar aqui todos os dias, mas isso me incomodou bastante, sabe? Me deixou. Falei, pô, eu tenho que ir lá, eu tenho que dar esse start aí pra mim virar esse jogo aí, senão eu não consigo me desprender para essas novas mudanças. Que preocupação pode ter aquele que entrega o seu futuro às amorosas mãos de Deus? Que preocupação você pode ter? Outra pergunta aqui. O que pode ele sofrer? O que pode causar-lhe dor ou trazer-lhe a experiência da perda? O que pode temer? E o que pode olhar sem amor? Pois aquele que escapou de todo medo da dor futura encontrou o seu caminho para a paz no presente e com uma certeza de ajuda que o mundo jamais pode ameaçar. Ele tem certeza de que a sua percepção pode errar, mas que a correção nunca lhe faltará. É livre para escolher de novo quando tiver sido enganado, para mudar a sua mente quando tiver cometido erros. Olha que interessante. É livre para escolher de novo quando tiver sido enganado, para mudar a sua mente quando tiver cometido erros. É o lance do que a gente viu na lição passada. Eu perdoo, eu tenho que perdoar isso para mim ressignificar e passar isso para frente, mas pô, peraí, eu tenho que ficar errando a mesma coisa toda vez? Aí não dá, né? Aí não dá, eu tenho que... Entregue então o teu futuro nas mãos de Deus, pois assim estás pedindo que a sua memória volte novamente substituindo todos os teus pensamentos de pecado e de mal pela verdade do amor. Pensas tu que o mundo poderia deixar de ganhar com isso e que todas as criaturas vivas deixariam de responder com uma percepção curada? Aquele que se entrega a Deus também põe o mundo nas mãos dele, que ele próprio procurou para achar consolo e segurança. Ele deixa de lado as ilusões doentes do mundo juntamente com as suas e oferece paz a ambos. Então Deus oferece porque você está sendo luz, já é luz para o mundo, já é paz para o mundo. Porque se eu sou a luz, eu sou a paz para o mundo, que é a minha missão, a salvação, ser luz para o mundo. Agora estamos realmente salvos, pois nas mãos de Deus nós descansamos imperturbados, certos de que só o bem pode vir a nós. Se esquecermos, seremos gentilmente tranquilizados. Se aceitarmos um pensamento que não perdoa, ele será rapidamente substituído pelo reflexo do amor. E se nós nos sentirmos tentados a atacar, apelaremos para aquele que protege o nosso descanso. Quem protege o nosso descanso? Deus. Para que faça por nós a escolha que deixa para trás a tentação. O mundo não é mais nosso inimigo, pois escolhemos ser o seu amigo.
Então eu não sou mais inimigo do mundo, porque escolhi ser amigo do mundo, porque eu quero ser a luz para o mundo e eu perdoo todas essas ilusões que tentam me cercar para que eu possa me libertar. Então estou me libertando, estou nesse caminho, junto com vocês, meus leões e minhas leoas. Fim da nossa leitura do livro texto, e nós estamos juntos até depois do fim.